Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai consolidar vários assuntos que a gente já viu no curso, certo? Mostrando algumas aplicações de arquivos, tá? Então, mas nessas aplicações de arquivos a gente vai usar dicionários, vai usar listas, vai usar tuplas, certo? Então vocês vão ver a importância de tudo que vocês já aprenderam aí nos vídeos anteriores, tá? Inicialmente eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma forma de vocês abrirem um arquivo, tá, informando o nome. Isso é algo que os editores de texto fazem isso, os editores de programas, tá? E que é bom que vocês saibam, né, mas não é nada também bicho de cabeça. Basicamente vocês vão ter que ter uma string, tá, que seria o nome do arquivo, e essa string vai ser fornecida através da entrada, tá? Nada, né, vocês já aprenderam isso. E aí eu posso usar o open para abrir o arquivo, dado que você forneceu o nome, certo? E o processamento restante, né, onde você pega o render do arquivo né, navega pelas linhas do arquivo, verificando se a linha começa com tal, né, string. Então isso aqui vocês já viram, né, em outra aula e não tem nada de novidade. O que é que tem de novidade? Que você vai receber aqui, né, o nome do arquivo, você vai informar o nome do arquivo para o seu programa, e ele vai fazer o processamento usando esse nome de arquivo. O que é que isso, né, proporciona? Proporciona a capacidade do seu programa funcionar com vários arquivos, sem que você precise mudar o programa para que ele funcione com arquivo diferente, já que o nome do arquivo a ser processado é informado através de parâmetro. Tá, aí existe o risco, já que você fornece o nome do arquivo, né, via teclado, do arquivo não existir. Seja porque você digitou o nome errado, seja porque você rodou o programa na pasta errada, tá? Ou alguém apagou o arquivo, tá? Tava lá, mas alguém apagou. Como é que o seu programa vai lidar com isso? Aí a gente volta para um assunto que é o tratamento de exceção, tá? Aqui tem um errozinho, né? Então, não é input, não é raw input, é input, tá? No Python 3, certo? E você fornece o nome do arquivo, tá? E no momento em que o arquivo é aberto, vocês já viram que ele pode lançar uma exceção, um file not found exception lá. E essa exceção, esse erro, você vai tratar de que forma? Dizendo para quem, né, forneceu o nome do arquivo que o arquivo não foi encontrado e mostrando para ele qual foi o nome, né, que ele está trabalhando para tentar abrir o arquivo. Isso pode ajudar a identificar alguma falha pequena aí, numa digitação, né, que estava errada, um caractere e tal. E aí encerra a execução do seu programa, certo? Então o try vem de tentar, você executar um comando. Se esse comando der errado, aí você cai no except, certo? E aí encerra a execução do programa por aqui. Portanto, esse trecho final aqui só vai ser executado se do try ele concluir com sucesso e vier direto para cá. Se ele cair no except, ele não vai continuar a execução, não por causa do except, mas por conta desse exit aqui. Tá? Então, é a ideia. Execute o try, tá? Faça a abertura do arquivo. Se esse arquivo existir, der tudo certo, ele vai continuar a rotina normalmente como anteriormente. Aí faz o processamento aqui e no final vai informar quantas linhas, né, o arquivo possui contendo subject, certo? No caso do mbox 1797 e aqui outro arquivo, e só que esse arquivo não existe, tá? E aí ele mostra um erro que o arquivo não foi encontrado. Okay? Uma aplicação, um programa um pouco mais interessante, né, que a gente viu logo no início do curso, né, que é contar quantas palavras existem em um arquivo. Tá? Então, não é bem só contar quantas palavras, mas quanto cada palavra tem no arquivo. Tá? Então, isso a gente já viu, né, tá? Como é que abre o arquivo. Então, no input aqui ele vai pedir o nome do arquivo, você vai abrir esse arquivo, né, vai fazer a leitura completa do arquivo e vai jogar numa string, tá? Essa string eu vou particionar, tá? Então ele vai quebrar essa string em vários pedacinhos, certo? E esses pedacinhos são justamente as palavras, porque o split, quando ele encontrar ou um espaço ou um barra n, ele vai entender aquilo como se concluísse uma palavra e começasse outra. E aí essas palavras vão estar separadas nessa lista de palavras, tá? E aí o que acontece? Cria aqui um dicionário vazio. Para quê? Porque eu vou percorrer essa lista de palavras, pegando cada palavra e verificando
né, se essa palavra está no dicionário. Se ela estiver no dicionário, se ela não estiver no dicionário, eu vou retornar o valor 0, incrementar de 1 e guardar no dicionário a palavra associada a quantas vezes ela foi encontrada, certo? E aí, no final das contas, eu vou ter o quê? Um dicionário chamado Contes, que possui o número de vezes que uma certa palavra ocorreu no arquivo texto, tá? Mas eu não quero só isso. Na verdade, o que eu preciso aqui é verificar, né? Aqui, depois eu vou calcular, ó, quais foram as palavras mais frequentes, tá? Então, eu começo com uma palavra e o contador da palavra vazio, tá? E vou fazendo uma análise aqui, vou percorrendo o que está no dicionário, né? Pegando cada palavra e o contador associado a ela, tá? E fazendo uma comparação com, esse valor frequente, né? Certo? Se a frequência do contador ainda não foi computada, ou seja, é none, ou se o que já foi computado não é maior do que o contador, tá? Eu vou transformar, né, esses contadores na palavra e a frequência que eu encontrei agora, tá? E vou navegando aqui, certo? Até que ele descubra qual é a palavra que ocorreu com mais frequência. E aí ele imprime a palavra, certo? E a frequência em que ela foi encontrada. Então, esse programa, além de produzir um dicionário, né, contando quantas vezes a palavra aparece no arquivo, ela também produz a quantidade de vezes que... Desculpe, ele também computa qual é a palavra que apareceu com maior frequência. Ok? A gente poderia ir mais além e mudar um pouco, aproveitar esse programa, mas de uma forma diferente. Tá? Vamos supor que você não quer saber qual é a mais frequente, ou não quer contar quantas vezes uma palavra aconteceu, mas você quer saber quais foram as 10 palavras que apareceram com mais frequência. Tá? Aí eu faria todo aquele iniciozinho igual, né? Contando as palavras, botando no dicionário. Tá? Mas aí eu preciso organizar isso de uma forma que eu possa classificar pelo número de vezes que a palavra apareceu. E aí é onde entra aquela ideia que a gente aprendeu lá com tuplas, né? Então eu pego as tuplas dos itens do dicionário, que no caso são chave e valor, coloco em forma invertida em uma lista. Então essa lista vai conter o valor e a chave associada. Tá? Para quê? Porque na hora que eu ordenar, eu vou ordenar pelo valor, ou seja, pelo número de vezes que a palavra apareceu. Seguido, se houver empate, da chave, que seria a palavra em si. Tá? Só que eu estou ordenando de forma invertida. Significa o quê? Que não vai ser de forma crescente. Quem vai estar no início da lista vão ser as palavras que têm maior frequência. Tá? E aí eu pego o quê? Para imprimir as 10 nas comuns, eu uso novamente um outro laço, certo? E pego uma parte dessa string. Então eu faço um split, um slice dessa lista, pegando os 10 primeiros elementos, que são justamente os que têm maior frequência, tá? Que ocorrem com maior frequência, as palavras que ocorrem com maior frequência, e imprimo essas palavras justamente na ordem que está pedindo aqui, tá? Então já é um programa diferente daquele outro, onde eu apenas conto e imprimo qual é a mais frequente, ok? Mas poderia adaptar esse programa, né, para saber, por exemplo, quais são os 10 municípios de Sergipe que tem mais farmácias populares. Tá? Peraí, mas onde é que eu vou encontrar essa informação? Certo? Aí existe uma coisa que está se difundindo cada vez mais, né, que são, não sei se vocês já ouviram falar, que são os dados abertos. Tá? Então, por obrigação, os órgãos públicos têm que ter, a gente chama de transparência, né? E os dados, uma série de dados tem que ser disponibilizada de forma pública e que possam ser facilmente processados por programas de computador, certo? Então eu cito aqui esse exemplo, né, que eu acessei aqui via dados.gov.br, e lá tem uma série de fontes de dados de várias áreas, né, de saúde, de gastos com tesouro, de informações contábeis,
e um monte de coisa que vocês podem lá pesquisar, tá? Mas eu selecionei esse da farmácia popular porque eu achei que era mais simples e fácil da gente entender, tá? Então nesse arquivo você vai lá em dados, né, .gov.br, e vai pesquisar exatamente o que você quer. Eu encontrei essa informação nesse link aqui, ó, dados.gov.br dataset barra farmácia popular estabelecimento. Então, estabelecimentos do aqui tem farmácia popular. Se você clicar nesse link aqui, né, digitar esse link e for lá, vocês vão encontrar essas informações que eu estou citando. Tá? E especificamente, eu peguei um arquivo CSV. Tá? O que é CSV? Tá? É um arquivo que é separado por vírgulas. Tá? Que justamente aqui nesse formato. Ó. Então, em branco aqui é a linha de cabeçalho, certo? Que é justamente uma descrição, é uma espécie que a gente chama de metadados, né? Ele descreve quais são os campos que tem nas linhas a seguir do arquivo. Como é muito grande, acabou quebrando aqui, porque ele não vai caber na tela. Então, o que está em branco é a primeira linha, o que está em amarelo é a segunda linha, o que está em azul é a terceira linha, e o que está aqui em magenta aí é a quarta linha, certo? Então, no arquivo, vocês abrirem, vocês vão ver que é uma linha só, cada uma dessas, tá? E percebam que aqui vocês têm a separação por vírgula, certo? Por vírgula. No caso dos valores, você tem a vírgula e cada valor está aqui delimitado por aspas, certo? Abre aspas, fecha aspas, você tem lá dentro um valor, certo? Então, isso aí a gente consegue processar, ok? Então tá aqui o link, se vocês quiserem baixar diretamente o arquivo, certo? É só seguir esse link aqui, certo? Ou vai lá no site diretamente e baixa. Então, eu adaptei aquele programa que a gente já tinha, que eu mostrei, né, que ordenava as 10 palavras mais frequentes, para funcionar com os 10 municípios mais frequentes do estado de Sergipe. Então vamos lá. Dado que eu cliquei naquele link e acessei o arquivo, eu vou salvar o arquivo no meu computador, farmácias.csv. Podia ser qualquer nome, você podia até botar .txt, mas eu botei CSV para deixar claro que é um arquivo separado por vírgula. E aí eu tenho aqui a mesma coisa no dicionário com os contadores, certo? Só que é o seguinte, eu vou usar um split aqui mais esperto, tá? Uso o apóstrofo para delimitar a minha string, né, que vai ser usada no split, e a minha string vai ser usada no split é qual? Aspas, vírgula, aspas. Se você voltar lá no arquivo, você vai ver que aspas, vírgula, aspas, são justamente os delimitadores que ficam entre os valores, tá? E aí ele vai separar valor por valor. Ele só vai deixar duas aspas, a da primeira coluna, certo? Do primeiro valor e o do último valor, que é o estado. Mas a gente vai lidar com eles de uma forma, que eu não vou precisar da primeira coluna. Beleza, aí eu faço o split da linha. Só que tem uma situação peculiar. Na primeira linha, a delimitação não é por aspas, vírgula, aspas. Então o que é que vai acontecer? Ele não vai encontrar aspas, vírgula, aspas. Ele vai gerar uma única string. E aí eu usei justamente isso para saber quando é o cabeçalho. Tá? Que eu poderia fazer o que também? Se for a primeira linha, eu desconsidero, porque o cabeçalho não contém dados. Mas eu usei essa forma aí, vocês podem fazer de uma maneira diferente. Então, se for a primeira linha, é isso que está em resumo aqui, continue, não faça nada. Se ele passar para cá, é porque não é a primeira linha. Então, eu sei que o campo, né, que campus índice 9 é o estado. Tá? Então, se o estado começa com SE, significa que é o estado de Sergipe. Então eu estou filtrando esses dados. Então lembram que eu mostrei como filtrar? Vocês estão aplicando aqui novamente. Então inicia com Sergipe. Agora, eu queria saber quais são os 10 municípios do estado de Sergipe que tem mais farmácias populares. Então eu vou pegar o campo que é o município. Então índice 8 aqui, se vocês voltarem na tela anterior para ver, né? Aqui, ó, aqui é o estado, aqui é o município, certo? Então, no campo 8, vocês vão ter o município. Aí eu vou fazer o quê? O dicionário que a gente está acostumado a guardar as palavras, eu não vou guardar a palavra, eu vou guardar o nome do município. E o contador associado a ele vai ser o quê? A quantidade de vezes que ele apareceu no arquivo. Ou seja,
cada farmácia popular vai ter uma linha indicando qual é o município, qual é o CEP, qual é o estado, qual é a latitude, longitude, tá? Mas não me interessam todas essas informações. Para mim só interessa o estado e o município para esse programa. E aí eu vou fazer todo o processamento do arquivo e vou gerar no final um dicionário que contém os municípios do estado de Sergipe como chave, associados à quantidade de vezes que ele apareceu. Ou seja, que são quantas farmácias ele tem, né, que aderiram e são conveniadas ao programa, tá? E no final a mesma coisa, não mudei nada em relação ao programa anterior, está exatamente igual. Por isso que eu deixei em azul. O que está em azul não mudou, certo? Ele simplesmente vai ordenar, né, criar uma lista ordenada pelo valor e a chave, depois vai ordenar de forma invertida essa lista e vai percorrer imprimindo a chave e o valor de cada uma das tuplas que estão na lista. Aí vai sair isso aqui, ó. Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, com os números que indicam a quantidade de farmácias, né, que aderiram ao programa. Aqui tem farmácia popular, certo? Então, pode ser que esses números mudem, né, quando vocês forem rodar esse programa aí no programa de vocês, porque esses dados são atualizados, tá? E aí vem uma coisa até mais interessante, certo? Eu alterei esse programa que eu mostrei para vocês, né, para ele acessar diretamente o arquivo no site, tá? Então, para isso, o Python é muito simples, né? Você tem uma biblioteca aqui, né, chamada urllib, tá? .request. Então, essa request está dentro de urllib, tá? E essa urllib oferece nesse request um método urlopen, tá? Que você passa para ele uma URL, certo? Quem é essa URL? É esta URL aqui, que vocês já viram no slide onde eu mostrei aonde eu peguei o arquivo. Então eu digo para esse URL open qual é a URL que ele deve abrir. Aí ele vai lá, acessa na internet, tá, o arquivo. E isso aí vai gerar para mim o que? Um handler, né? Tá? Só que o que é que eu faço? Eu pego esse handler e mando ele ler tudo. Aí ele lê o arquivo todo já e joga, né, esse conjunto de bytes que ele trouxe, né, para uma lista, né, que eu peço para que ela seja decodificada. Por quê? Porque ele vai vir no formato de bytes e eu quero que ele leia isso como caracteres. Então eu preciso chamar esse decode para que ele decodifique e transforme isso em bytes ou em caracteres. E depois que eu fiz isso, eu vou ter uma stringona grande, certo? Mas que dentro dela tem todo o conteúdo do arquivo. Aí eu executo um split quebrando essa string gigantesca em strings menores, né? Guardando em uma lista de strings, tá? Aonde o critério que eu vou usar é justamente o caractere /n, tá? Então eu não estou quebrando por palavra nesse caso, eu estou quebrando por linha. Toda vez que ele encontrar um /n, ele faz o split e quebra, gera uma nova string, tá? Então no final das contas, o que é que arq vai conter? Ele vai conter o conteúdo do arquivo que eu baixei, certo? Completamente lido, depois decodificado para string e particionado linha por linha, tá? Então o restante fica igual, não mudei nada, tá? Exatamente como estava no exemplo onde eu pegava o arquivo diretamente da pasta, tá? Então vocês veem aí que, né, tudo que eu estou ensinando a vocês podem ir evoluindo e aqui já dá para poder pegar coisas da internet e fazer o processamento, né, em tempo real no seu programa, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, tenham gostado dessa aula, né, e eu acho que agora vocês conseguem entender a importância de cada uma das coisas que vocês viram durante o curso. Strings, laços, dicionários, listas, tuplas, tudo isso conectado, né, produz um resultado interessante, né, que vocês, né, vão poder criar programas para processar dados abertos, para processar planilhas, né, porque se você consegue acessar um arquivo separado por vírgula, você pode pegar, por exemplo, uma planilha do Excel que contém dados lá e fazer um processamento, tá? Então, aí está com vocês a bola, né, e vocês podem usar da forma como quiserem, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí, né, e espero que vocês tenham gostado do vídeo.